E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. E bom, rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver qual é a escalação do Vasco para o jogo de quinta-feira contra o Cuiabá. Qual é o time que o técnico Rafael Paiva colocará em campo. O Vasco que deve ter uma grande novidade, que é a volta do Jair aos relacionados e que deve ser utilizado, deve ganhar alguns minutos nesse jogo contra o Cuiabá. Volta importantíssima do Jair. Tecnicamente falando, comparando ele com os volantes atuais que tem ali no elenco do Vasco, o Jair é muito acima da média. Um jogador que tem controle de bola, um jogador que tem visão de jogo, é um jogador que, óbvio, tá sem ritmo de jogo, vai demorar ainda para entrar nesse ritmo. Só que o Jair pode ser que ele surpreenda também e volte muito bem já. O jogador que é acima da média tecnicamente tende sempre a ajudar o time, beleza? E o Paulinho também em breve deve retornar ao time. Deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você me motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueça de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos aí de Vasco, de WhatsApp, para chegar ao maior número de torcedores possível. E bora pro vídeo. Então, galera, estamos aqui com o provável time do Vasco para esse jogo contra o Cuiabá. E é um jogo importantíssimo. Eu acho que a torcida do Vasco já entendeu isso. É um jogo de suma importância para o Vasco. Por quê? A gente precisa ganhar para chegar aos 40 pontos, para ficar mais tranquilo ainda no campeonato e colar em um G6. Quem sabe pegar uma vaga de G7, de G8, caso se torne. Então o Vasco nessa reta final do Campeonato Brasileiro tem que pontuar o máximo que der, e é primordial que a gente vença esses jogos em São Januário contra adversários que são inferiores ao Vasco tecnicamente. O Cuiabá está lá no zona de rebaixamento, provavelmente já está rebaixado no Campeonato Brasileiro. Então o Vasco tem que fazer 3 pontos contra o Cuiabá, não pode deixar passar essa oportunidade como deixou contra o Juventude. E se o Vasco jogar com a mesma raça e dedicação que jogou contra o Atlético Mineiro, a gente deve sair vencedor desse confronto, beleza? O time do Vasco terá o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita para esse jogo, João Vitor na zaga como titular, e a zaga quem deve fechar ao lado do João Vitor é o Léo. O Léo deve ser o zagueiro titular do time do Vasco, mais uma vez. A zaga fica mais rápida, fica mais móvel com o Léo e com o João Vitor, só que a gente sabe que o Léo é um zagueiro que ele não passa confiança, infelizmente. Eu sempre torço pro Léo fazer um jogo impecável e calar a boca minha e de todos os críticos dele. Só que todo jogo ele dá uma falha aqui, uma falha ali. Nenhum jogador é perfeito, mas o Léo precisa parar de falhar. Precisa parar de prejudicar o Vasco com falhas individuais. Na lateral esquerda teremos o Lucas Piton mais uma vez para esse jogo. O Lucas Piton que acabou sendo substituído no meio do segundo tempo. A notícia é que ele teve um quadro gripal, mas até quinta-feira já deve estar recuperado. Então é importante a gente ter o Lucas Piton bem no time do Vasco. É uma arma ofensiva. A gente tem que se lembrar que o pênalti que o Vasco teve nesse jogo contra o Atlético Mineiro saiu de um cruzamento do Lucas Piton. Então é importante o Lucas Piton recuperar o seu melhor futebol para voltar a servir o Verratti e voltar a ter gols dessa dupla Piton e Verratti. Paulo Henrique também é importante pelo outro lado. A força física dele fala muito alto do Paulo Henrique, poder de recuperação, poder de atacar. Eu gosto do Paulo Henrique, estou gostando dele nesses últimos jogos. Nossa dupla de volante deve ser o Hugo Moura, novamente, e o Matheus Carvalho. Devem ser os volantes titulares do time do Vasco. E aí, agora a gente vai ganhar a opção do Jair. Não deve iniciar a partida do Jair, tem a expectativa de jogar alguns minutos do segundo tempo, e ser importante, né? Você olhar para o banco de reservas e ter a opção do Jair já é um ponto muito positivo. Você poder ter um cara de qualidade, com poder de cadência de jogo, é importante o Vasco voltar a ter o Jair entre os relacionados com condição de praticar futebol por pelo menos 15, 20 minutos. Essa expectativa aí de jogo do Jair para essa partida. Novamente devemos ter na ponta direita o Pumita Rodrigues, o Puma, né? Deve ser de novo o nosso ponta pelo lado direito. Fez até um jogo interessante contra o Atlético Mineiro, poderia ter marcado o gol que faria 2-0 para o Vasco com a finalização. É um dos pontos fortes do Puma finalizar para o gol. É um jogador que ajuda também na hora de cobrir na marcação, até pelo fato dele ser lateral, ele tem uma marcação melhor teoricamente do que de um ponta. Armando o time teremos o Felipe Coutinho como titular. O Coutinho, muita gente criticou o Felipe Coutinho, né, cara? Não decidiu o jogo, mas o que o Coutinho correu, se esforçou pelo Vasco, já foi um ponto positivo a atuação do Felipe Coutinho, que dá pra ver que ele está melhorando fisicamente. Ele aguentou os 90 minutos correndo em alta intensidade.
Pelo outro lado, devemos ter novamente o Emerson Rivaldo, Emerson Rodrigues. Cara, Emerson Rodrigues, cale a minha boca, jogue bem, faça gol, dê assistência. Pare de tomar decisões erradas durante a partida. Até às vezes domínio ele toma decisão errada. Às vezes que o domínio é para ser mais longo, ele quer dominar mais curto. E quando é para ser mais curto, ele quer deixar para ser um domínio mais longo. Pare de tomar decisões erradas. E o Verratti deve ser o nosso centroavante no comando de ataque novamente. Esse deve ser o time do Vasco, sem muita alteração do que foi o time no jogo contra o Atlético Mineiro. A base deve ser essa do time, possibilidade de entrar no segundo tempo novamente Sforza, ganhamos a opção do Jair, tem a opção do Paê que deve começar no banco de reservas essa partida, temos a opção do Ryan para entrar pela ponta e não muito mais também do que isso. Minha expectativa para esse jogo não é de placar extenso para o Vasco, 2-3, é de um placar tranquilo, controlado. Vou tentar ir nesse jogo, né, rapaziada, contra o Cuiabá, vou tentar comprar ingresso daqui a pouco. E minha expectativa é de que o Vasco consiga essa vitória, voltar a vencer. Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, a gente já tá em mais de 8 jogos sem vitória. Voltar a vencer, a primeira vitória do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco, para parar com esse assunto de que o Vasco não vence com o Coutinho. Então é isso, esse deve ser o time do Vasco. Você faria alguma mudança, alguma alteração? Comenta embaixo a sua opinião. Eu ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui!